E o que acontece é que várias soluções têm surgido para plugar em cima dessa camada de dados, e aí com dois modelos. Um que a gente chama, né, de Copilot, que é uma ferramenta para o ser humano aumentar a sua produtividade, e uma que a gente chama de Autopilot, que não são ferramentas para humanos, são a execução da atividade pelo agente. Né? Então, assim, bom, por exemplo, você pode ter uma ferramenta, a gente tem agora essa solução aqui dentro, que é um conferidor de folha, que faz as automatizações para uma pessoa que trabalha na área de departamento pessoal, fazer as conferências de forma automatizada e já aponta eventualmente inconsistência. Só que esse operador, vamos dizer assim, define o que é para ser feito. E o outro é um executor do processo que faz tudo, confere, ajusta e simplesmente, empresa, sua folha está processada. Então, sim, eu vejo um movimento de automação relevante dentro das diversas áreas da companhia, inclusive dentro do RH. Então, assim, quantas pessoas você precisa para gerir benefício? Tem empresa que tem 40 pessoas para gerir benefício. Talvez você precise de 2 e 10 agentes. Né? Fala, Felipe, tudo bom? Tudo bem, Matheus? A todos os ouvintes aí. Muito obrigado pelo convite novamente. Um prazer participar aqui do canal. Obrigado a você, Felipe. Super prazer receber você aí hoje. Bom, para o pessoal que está nos assistindo e ainda não nos conhece, somos a SAS BR Club aí, já estamos na nossa edição 55 do podcast. Hoje estamos trazendo aí um líder de uma gigante, né, que é Lugar de Gente, mercado de RH. Acho que grande parte aí do pessoal do mercado de SaaS já deve ter ouvido falar com certeza. Estão passando por vários movimentos aí, né, o tempo todo eu tenho acompanhado bastante aí, notícia de aquisição, né, entre outras novidades. Felipe, tô super feliz aí de bater esse papo com você. Acho que antes da gente começar aí, se apresenta para a galera, conta um pouquinho aí da tua história e vamos nessa. Bacana, Matheus. Bom, eu sou o Felipe Azevedo, sou hoje o CEO da LG Lugar de Gente. Estou na companhia desde 2016, quando a minha empresa, que eu fundei ao final do primeiro ano na faculdade na Unesp de Bauru, foi adquirida pela LG. Então, eu passei por todo esse processo. Na época ainda não tinha o nome bonito de startup, né, mas de empreender ao longo de 15 anos até a empresa ser adquirida pela LG. E depois eu fiz um processo de sucessão de uma das fundadoras na companhia, assumindo a liderança da companhia em 2021. Então, uma trajetória bacana aqui, né, do meu lado, e sempre atuei, isso é interessante, né, a minha empresa atuava no mundo de educação corporativa, online. Então, eu sempre atuei dentro do mundo de RH, ou seja, toda a minha carreira profissional foi atuando com tecnologia para a gestão de pessoas, obviamente hoje num escopo bem mais amplo. Falando aqui rapidamente da LG, a LG hoje é uma das maiores empresas no mercado, né, como HR Tech, né, como soluções de tecnologia para gestão de pessoas no Brasil. Nós temos hoje mais de 2.200 clientes, aproximadamente 25% de market share no Brasil em grandes empresas, então a gente tem, né, uma robustez muito grande em atender alta complexidade nos diversos setores, né? Temos grandes marcas aqui como os nossos clientes, processamos mais de 15 bilhões de reais por mês em folha de pagamento, que é um tipo de software que não pode ter falhas. Então, é uma operação complexa, né, bastante complexa. A empresa vem crescendo, como o Matheus falou, a gente já fez 7 aquisições, inclusive uma esse ano, acredito que a gente vai falar um pouco aqui sobre isso também, porque já é num viés de uma companhia AI first, né, um outro mindset, um outro time. E, obviamente, quando a gente olha para isso, a gente está sempre querendo aprender com as boas práticas e as coisas mudam muito rapidamente. Então, a breve introdução, a LG hoje tem cerca de 1.000 colaboradores, então estamos focada no Brasil, mas temos localidades no Brasil inteiro, Goiânia, nossa matriz de tecnologia, São Paulo, Rio, Recife, enfim, estamos por todo o Brasil. Sensacional. Ô Felipe, eu tenho percebido, né? Eu estou mais ou menos há uns 10 anos no mercado de software e eu vejo que, obviamente, o mercado de RH sempre teve um espaço super importante, mas de uns 5 anos para cá, né? Até a galera da própria comunidade aqui, os fundadores que participam, eu vejo muita gente empreendendo nesse ramo de RH, fazendo software para RH, fazendo empresas de benefícios para RH, e eu vejo também que, assim,
antigamente, né? O mercado de software é muito novo, mas há alguns anos atrás, cara, você olhava para marketing para software de marketing, software de vendas, era um mercado muito aquecido, porque você consegue comprovar ROI, e RH sempre acabou sendo uma área com mais dificuldade de ter uma aprovação de investimento, né? Porque era aquele negócio, não, vou botar meu dinheiro em vendas para ter resultado em dinheiro, ou vou botar no RH, que muitas empresas tradicionalmente acabam colocando a área ali como uma ovelha negra, muitas vezes, ou uma área que não traz receita efetivamente, né? E eu vejo que a cabeça do pessoal tem mudado muito, né? A galera vê que se tem um RH bem estruturado, acaba refletindo de fato em receita, né, em cultura na empresa. Mas eu queria saber, assim, na tua visão, né, como é que está o mercado de RH hoje, né? De fato, está mais fácil de conseguir ter entrada nas empresas, tem mais orçamento. Você, nesses anos todos, você viu alguma crescente, né? Queria entender que momento que você está vendo, né, do mercado em linhas gerais. Ótimo tema aqui para começar, Matheus. E assim, se a gente pensar bem, né, as empresas investiram ao longo dos anos muito nos seus ferramentas de ERP e nas soluções de CRM. E veja, toda empresa conhece o detalhe do cliente, do comportamento de compra, da recorrência, uma série de coisas. E isso já é um investimento de, sei lá, mais de uma década. E o RH sempre foi muito focado na parte operacional, folha de pagamento, benefício, mas assim, cumprir o compliance, basicamente, né? Atender à legislação trabalhista e pagar os colaboradores da forma adequada. E isso é uma tarefa, obviamente, que não pode falhar, né? Tem um impacto muito grande no trabalhador, mas de valor agregado difícil de ser comprovado ao fazer um investimento numa solução. Esse era o mindset até pouco tempo atrás. A LG, quando eu assumi em 2021, era 5 vezes menor do que ela é hoje. Então é só isso, só para te dar um exemplo da evolução de 2021 para 2026, a companhia quintuplicou. Então, assim, a gente tem, o que eu vejo hoje, o ativo mais importante, ainda mais com as transformações de fato, são as pessoas, e você precisa ter dados sobre essas pessoas e gerenciar o engajamento, o employee listening, a performance, a produtividade, porque, cara, é isso que vai transformar o resultado da companhia. Então, não está mais na segunda, assim, não, a primeira leva é marketing e vendas e o segundo é o sistema de RH, não é mais. Hoje a gente acompanha um movimento muito interessante, inclusive, do profissional de RH vindo de área de negócio. O cara era de marketing, está sentado na cadeira de RH, um reporte ao CEO e não ao diretor financeiro. No passado, o RH estava dentro do financeiro como um CSC, assim, é a visão realmente financeira e não de gestão de talentos. E eu acho particularmente que com essas mudanças que a gente está vendo, um redesign organizacional agora ainda mais complexo, porque o RH tem que orquestrar humanos e agentes para entregar o melhor resultado, né? Uma transformação completa nas funções, eu vejo um investimento ainda maior. E pegando o gancho no que você trouxe, de fato, a quantidade de empresas que surgiu no Brasil e lá fora, no mundo de RH, e algumas que se tornaram referência muito rápido, é grande. Por quê? Porque existe uma ineficiência efetivamente dentro das áreas de RH das companhias. Muitas tarefas operacionais, muito esse foco no compliance. Então, cara, o que tem de empresas que faz solução de recrutamento e seleção, porque mudou a forma como você faz recrutamento e seleção, engajamento, employee list, cara, todo dia surge uma nova empresa e eu acho que ainda tem muita oportunidade. Para você ter uma ideia, a LG nasceu como uma empresa monoproduto, folha de pagamento. Hoje, nós temos perto de 30 produtos, só dentro do RH. 30 produtos, ou seja, cada um deles poderia ser uma empresa independente dentro do RH. A LG não tem nada fora do RH. Então, acho que tem muita oportunidade. Obviamente que, assim, a gente não acompanhou um surgimento de empresas que processam, por exemplo, folha de pagamento para clientes enterprise. Não, isso não surgiu nos últimos anos. Tem toda uma expertise, a questão da confiabilidade para processar grandes massas de valor. O Brasil é complexo, tem muitas mudanças na legislação, tem que ter capacidade de investimento. Então, assim, é difícil, né? Sei lá, uma grande companhia, um banco vai apostar numa startup que processa folha de pagamento. Ainda é complexo, apesar de ter o produto hoje ser mais fácil do que era há poucos anos atrás. Caramba, sensacional esse dado aí, desde 2021 vocês cresceram 5 vezes, né? Mostra realmente que, tem mais orçamento dentro das empresas grandes. E é bem isso que você falou, né? Alguns anos atrás você queria falar com o RH só quando você queria contratar ou quando você queria demitir, né? Era basicamente essa interação que existia.
Hoje em dia você já vê, por exemplo, as áreas de negócio com os business partners, né, fazendo um monte de planejamento e desenvolvimento de pessoas, conectando isso a incentivos financeiros, sistemas mesmo. Você falou, vocês têm 30 e poucos sistemas aí só dentro do RH. Eu tenho visto isso muito nas empresas. Então, você tem um software para tal coisa, outro para tal coisa, né? Então já existe um orçamento para a tecnologia do RH muito disponível. E até aproveitando para conectar isso com o ponto que você comentou em relação à inteligência artificial, né? Obviamente vocês estão na vanguarda aí do mercado, entendendo tudo que está acontecendo, e com certeza já tem várias iniciativas nessa linha de inteligência artificial, mas eu queria entender um pouquinho da tua visão, né? Porque a partir do momento que se vem um discurso de que AI vai substituir pessoas e assim por diante, o RH hoje é um gestor de pessoas, né? O que você está vendo de futuro de produto, né? Você acha que, vocês vão ter gestão de pessoas e gestão de agentes? Você acha que o próprio produto de vocês vai virar, por exemplo, um business partner, vai virar uma figura ali de RH? Né? Como é que está enxergando essa transformação? Claro que não vai acontecer da noite para o dia, mas eu tenho certeza que vocês têm uma visão muito consolidada dos próximos 10 anos aí. Vocês devem ter algumas hipóteses, né? Matheus, essa é uma excelente pergunta e ela traduz um pouco da nossa estratégia. O grande ponto nós temos o que a gente chama de System of Record, né? A gente tem uma camada de dados sobre o colaborador muito valiosa. E o que acontece é que várias soluções têm surgido para plugar em cima dessa camada de dados, e aí com dois modelos. Um que a gente chama, né, de Copilot, que é uma ferramenta para o ser humano aumentar a sua produtividade, e uma que a gente chama de Autopilot, que não são ferramentas para humanos, são a execução da atividade pelo agente, né? Então, assim, por exemplo, você pode ter uma ferramenta, a gente tem agora essa solução aqui dentro, que é um conferidor de folha, que faz as automatizações para uma pessoa que trabalha na área de departamento pessoal, fazer as conferências de forma automatizada e já aponta eventualmente inconsistência. Só que esse operador, vamos dizer assim, define o que é para ser feito. E o outro é um executor do processo que faz tudo, confere, ajusta e simplesmente, empresa, sua folha está processada. Então, sim, eu vejo um movimento de automação relevante dentro das diversas áreas da companhia, inclusive dentro do RH. Então, assim, quantas pessoas você precisa para gerir benefícios? Tem empresa que tem 40 pessoas para gerir benefícios. Talvez você precise de 2 e 10 agentes, né, para fazer o trabalho com uma qualidade, inclusive, superior. Você tem uma cobertura de testes e verificações muito grande. Então, assim, eu diria que o papel do RH vai ser transformado e vai finalmente sobrar mais tempo para cuidar das pessoas, né? Mas eu diria que o leque de soluções eu separaria em 3. O System of Record, que é, por exemplo, a folha de pagamento, e essas aplicações que eu estou chamando aqui de Autopilot e Copilot, onde a própria LG vai ter essa oferta combinada e com modelos de negócio diferentes. Ainda não existe, como é tudo muito novo, né? Eu diria que há 6 meses eu não te daria eu não te daria exatamente essa resposta. Eu estaria mais focado nessas ferramentas de Copilot e não do Autopilot. Mas até com as evoluções que a gente teve aí de Claude e outras soluções de AI, investimento massivo de AI, né? bilhões de dólares aí sendo investidos, as ferramentas evoluíram de uma forma incrível, que permitem construir essas aplicações muito mais eficientes e que cobrem de ponta a ponta o processo, né? A gente chama essas soluções satélites. Vão surgir muitas soluções satélites. Cara, sensacional essa visão do Copilot e do Autopilot, né? Porque, de fato, tem tarefas, por exemplo, conferir uma folha, tipo de coisa que é operacional. Fazer uma apresentação de feedback, por exemplo, são coisas que poderiam ser executadas, de fato, de maneira automática por um agente. Agora, vamos supor, né? Pegando o exemplo do Copilot, sei lá, você como gestor vai dar um feedback para o teu liderado. Você tem um Copilot ali que já traz todo o histórico de feedback, de evolução, como esse cara vem se comportando, trazendo dados, né, do que ele vem realizando no dia a dia, das participações dele. Isso deixa, inclusive, a gestão muito mais preparada para atuar com a pessoa, né, de maneira mais profunda. Então, legal, vocês estão quebrando isso. E aí, mais uma pergunta de desenvolvimento de produto mesmo. Como é que vocês estão separando? Vocês criaram um squad de inovação e mantiveram outro squad atuando no core business ali para garantir sustentação? Ou como é que vocês estão fazendo para correr na frente dessas startups que devem estar aparecendo por aí, que vocês vão acabar comprando também, né? Muito bom o tema.
Nasceu como uma squad dentro da área de tecnologia da companhia, uma squad de AI, há 18 meses, 24 meses atrás, para construir um produto que a gente chama de Lija Pro, que é um Copilot. E hoje é uma unidade de negócio totalmente independente, fora da estrutura oficial da LG. Então, tem 2 diretores que atuam novos negócios e a criação de novas soluções e novos modelos de negócio, que é uma área que obviamente requer maior investimento, mas que anda na velocidade de uma startup. Porque é o seguinte, Matheus, é muito difícil você conseguir andar nessa velocidade no transatlântico, né? Então, o iFood tem um conceito lá dos jet skis, né? Então, o jet ski, você lança vários aqui, equipe pequena, inova, equipe grande, escala. Então, faz esse negócio dar certo aqui, e aí você pluga na estrutura e, cara, próxima inovação e ciente que o jet ski nem todos vão chegar do outro lado. Né? Você tem que estar predisposto a essa inovação, que não é um processo, não, mostra o ROI desse processo, não, cara. É inovação. Né? Eu não sei onde é que a gente vai chegar aqui do outro lado. Então, eu diria que a gente começou com uma estrutura de uma área de inovação dentro da companhia e hoje é uma unidade de negócios bastante relevante aqui e que vai traduzir o futuro da companhia e o futuro das soluções. Elas basicamente constroem copilots e autopilots com uma nova oferta de negócio para a companhia. Sensacional. E esse mercado ele anda numa velocidade muito grande, então é importante que tenha uma unidade ali, cara, tá testando, tá errando, tenta 30 coisas, acerta em 2, e aí as 2 leva adiante. E aí, assim, eu tenho conversado, né, com uma galera também, assim, que vai liderando grandes empresas, o pessoal, muitos têm falado dessa linha de separar o laboratório de inovação, e aí mas eu acho que assim, né, uma vez o laboratório de inovação dando certo, e tenho certeza que já deve ter iniciativas que já estão gerando receita nessa linha, eu entendo também que em algum momento talvez vocês olhem para o laboratório de inovação e falem assim, caraca, eu estou com um produto aqui que vai atender o cliente 10 vezes melhor, 10 vezes mais rápido, 10 vezes mais eficiente. Como é que você vê que vai ser o modelo de transição para o core business? Digo assim, vai ser algo que vocês vão vender tipo um upsell, né, um cross-sell ali, falar ao cliente, você já tem nosso produto para resolver essa dor, paga um pouco mais aqui, você vai ter um agente que vai resolver isso muito melhor, ou você vê que vai existir um momento em que vocês vão falar, cara, na verdade isso faz parte da nossa oferta, tendo em vista que vocês não necessariamente vão entregar um novo valor, vocês vão usar o agente para entregar melhor aquilo que vocês já são pagos para fazer, né? Como é que você vê essa transição? O futuro é incerto, né, Matheus? Eu tenho uma visão, eu não sei em quanto tempo ela vai acontecer. Porque, veja, hoje o nosso modelo, e assim como outros players no nosso setor, a gente cobra um FII mensal, um subscription, por módulo, por funcionário, por mês. Esse é o modelo de negócio. Que é a venda da solução, né? Basicamente, né? Você representa aí o SaaS BR Club, que imagino que as empresas aqui que transitam têm um modelo similar, ou por assento, ou algo do tipo. E a gente está construindo... Bom, primeiro, a tendência efetiva é que as empresas tenham menos colaboradores, né? Com essas eficiências que estão acontecendo. Então, isso já teria um impacto no modelo de negócio. Segundo, com esse modelo de autopilot, eventualmente eu posso ter... eu não vou cobrar por usuário que usa a solução, eu vou cobrar pelo processamento da folha de benefícios, pelo candidato selecionado. Eu posso ter um agente de recrutador, por exemplo. Então, eu acho que no primeiro momento é um upsell, e num segundo momento, que eu não sei em quanto tempo, mas eu vou dar um chute aqui em 24 a 36 meses, pode se tornar o modelo de negócio principal da companhia, e você deixa de cobrar esse modelo atual de um FII, um subscription por funcionário, e passa a cobrar pelo resultado do negócio, e isso vira o negócio principal. Eu acho que tem uma tendência a ir por aí, e isso é ainda mais tangível para a empresa, né? Porque hoje ela já tem tudo que, né, pode ser terceirizado, seja por uma pessoa, seja por um agente, cara, tem muito mais valor, e tem os estudos aí da própria Sequoia, etc., que mostram que tem um potencial de 6 vezes mais em serviços dentro dessa nova configuração versus o próprio SaaS, né? Então, assim, o SaaS morreu? Não, você pode manter aí, não acho que morreu. Eu acho que ele vai ser transformado e acho que tem muitas oportunidades para as empresas de tecnologia. Eu não vejo como um apocalipse, não. Eu vejo como uma oportunidade. Porque agora a gente tem um ferramental que a gente consegue entregar muito mais para o cliente do que a gente entregava antes. O valor vai ser muito melhor percebido. Você só precisa ter agilidade, né? Você tem que ter um go-to-market, a capacidade de investir
para você não ficar para trás, porque depois vai ser difícil recuperar. É isso. A galera esquece um pouco que SaaS, na verdade, é um modelo de negócio. As empresas de software, elas estão mais fortes do que nunca. Eu acredito o seguinte, né? Hoje, por exemplo, você pega uma área do financeiro de uma empresa. Você tem, sei lá, 20% do orçamento para tecnologia, 80% do orçamento para pessoas. A partir do momento que você, como uma empresa de software que atende o mercado financeiro, começar a conseguir substituir pessoas, você vai precisar de menos pessoas, você começa a pegar os 80% do orçamento. Então, o TAM das empresas de software, ao meu ver, ele está se multiplicando talvez por 5, por 10 nos próximos anos, a partir do momento que você começar essa transformação de agentes. Acho que é aí onde está a grande sinuca de bico, né? Eu tenho 2 SaaS também e eu tenho visto muito isso. Falo, cara, putz, em que momento que eu vou falar, vou parar de cobrar por usuário? Porque, querendo ou não, o usuário é uma delícia de cobrar, né? Porque se o cliente usa, não usa, dá resultado, não dá resultado, cara, ele está pagando. Agora, a gente já é uma parada que, se ele pagar por atividade, vai ser pelo ROI, vai ser outro modelo. Então, acho que talvez ainda tenha, como se falou, uns 24, 36 meses, onde as duas coisas talvez rodem em paralelo, até se ajeitar o melhor modelo de negócio, né? Porque eu, pelo menos, não vi ninguém que bateu no peito ainda e falou, acabou a recorrência aqui na minha empresa, vou botar só por agente, né? É uma mudança difícil, né? Concordo. De novo, a gente vai ter que ver os grandes movimentos de mercado, né? E das empresas de RP, das empresas de CRM, das empresas de RH. No Brasil, espero que a gente possa liderar esse movimento. A gente está sempre olhando para fora e fazendo benchmark, tem até uma consultoria internacional que nos ajuda. Só que no momento o benchmark está, assim, não tem benchmark, né? A gente tem que esperar um pouquinho mais isso amadurecer, mas eu acho que vai chegar num modelo intermediário, né? Que a gente consiga, e assim, eu acho muito difícil a gente abrir mão da recorrência e dado o tipo de sistema também, para né, core business aqui da companhia, sistema de missão crítica, eu acho que tem um potencial, de novo, de escalar. E sim, o TAM, com certeza, aumentou. Tem que saber se você vai conseguir capturar, ou se outras empresas, inclusive, né, que estão surgindo agora, enquanto nós estamos fazendo esse podcast, vão capturar. Qual é a fatia que você vai capturar? Mas eu acho que tem um potencial muito grande, sem dúvida. Total. E assim, querendo ou não, né? Você pega uma empresa como a LG, cara, a base de clientes ela já é muito grande. E tem um ativo muito valioso que são os dados, né? No final do dia, AI sem dados ela não é nada. Então, vocês vão conseguir ter uma possibilidade de oferecer para os clientes agentes muito mais capacitados do que alguém que não tem toda essa camada histórica de dado do próprio cliente, né? Porque, vocês têm lá 10, 15 anos de uma empresa que já está aí com vocês há muito tempo, com dados, informações, vocês vão começar a colocar agentes para trabalharem para eles e fazerem esses processos, né? Então, esse ativo ele é muito valioso. E eu acho que até a galera se engana um pouco de pensar que empresas vão surgir do nada com algumas camadas de promptzinhos básicos, vão conseguir criar super agentes sem ter todo o histórico de uma empresa para atuar, né? Veja, construir produto é muito mais fácil hoje, né? Fácil e rápido. Então você pode ter o produto. Agora, você tem a distribuição, você tem a confiabilidade do cliente para ter essa solução. Então, sim, a gente quer se valer, vamos dizer, de uma vantagem competitiva, que é ter essa camada de dados e uma base instalada para distribuir a mesma solução que a startup está construindo. E, assim, bate na nossa porta, Matheus, todo dia alguma startup querendo fazer uma integração e uma parceria. Lógico, né? A gente tem 2.200 clientes, 3 milhões de usuários, interessa. Então, assim, por que não nós mesmos capturarmos parte desse valor? Não em tudo, daquilo que a gente entende que tem maior valor agregado para o cliente, etc. Então, o nosso BP aqui, quando a gente aprova um novo produto, um Copilot, um Autopilot, eu diria que 80% da nossa receita esperada vem da nossa base atual de clientes. Então, esse, de fato, upsell e cross-sell relevante. E, cara, a gente conhece os dois do cliente. A gente sabe, cara, isso aqui pode pôr esse produto para esse tal, porque você já sabe que aquilo ali tem uma oportunidade grande de otimizar. E eu confesso, eu estou bastante animado com a nossa capacidade de solução de problemas dos clientes hoje, de operação, de repetição, de inconsistência com os agentes. Tá? Sem dúvida, sem dúvida. Total, porque vocês acabam aí você já sabe as rotinas que o cliente faz dentro do seu produto, você começa a oferecer um meio para que aquilo seja feito de maneira mais automatizada, né? É um momento sensacional, acho que a galera às vezes cria um pânico assim, mas no final do dia o mercado de software ele vai sair mais forte do que nunca. É o que você falou, é só uma questão das empresas conseguirem se posicionar nesse movimento e surfar onda.
Se você quer complementar alguma coisa, pode falar. Não, é assim, há esse caos em relação, principalmente às empresas listadas, né? Uma queda relevante das empresas de software no mundo e no Brasil também. Mas, cara, eu acho que isso é absolutamente precipitado, né? Eu acho que a oportunidade, de novo, para aqueles que forem ágeis e se aproveitarem dos ativos e da vantagem competitiva instalada, isso vai se transformar rapidamente, né? E as empresas de software tendem a ser, na minha visão, mais rentáveis, né? E é um dos nossos objetivos aqui também. Total. Em relação às ações que caem, é aquele negócio, mercado financeiro especulador, né? Não tem tanto a visão profunda que a gente tem no mercado. Mas, pô, uma coisa que eu fiquei super, super curioso, né, de entender um pouco da estratégia de vocês. Até vou chegar nessa pergunta de IPO e tudo mais depois, mas eu vi que vocês já fizeram aí 6, 7 aquisições, né, de empresas ao longo dos últimos anos. E normalmente, né, pô, as empresas adquirem mirando alguma coisa, seja inovação de produto, sinergia, seja mais receita mesmo, ganhar capilaridade no mercado. Hoje, qual que é a estratégia de vocês de aquisição? Né? Vocês, de fato, compram 100% da empresa? Vocês buscam complementariedade de produto, canal? Vocês estão mirando nessa ótica de inovação? Qual que é a estratégia aí, até para a galera, para os, sei lá, 300 fundadores de startup de RH que devem ter aqui na comunidade, saberem o que eles têm que fazer para vender para vocês? Cara, a nossa tese, e ela começou em 2014, eu não estava na companhia ainda, é de one-stop shop de RH. Então, até então, nós compramos produtos complementares e procuramos que fosse o número 1 ou 2 no mercado. Então, tem que ter um produto muito bom e validado pelo cliente, tem que ter capacidade de escalar. E para te dar um exemplo, os últimos dos 4 M&As, que um foi esse ano, os 3 anteriores que foram feitos em 2022 e 2023, todos eles, nós, no mínimo, triplicamos a base de clientes original dessa companhia. Então, assim, se eu tenho um bom produto, eu tenho um fit cultural, eu tenho founders que, são referência e que são locomotiva, e a gente tem capacidade de investimento, cara, esse negócio decola muito rapidamente. Então, assim, para o founder que está aqui nos ouvindo, cara, a LG, a gente tem uma base de clientes instalada muito grande, a gente tem um modelo de autonomia para o empreendedor, né? Em geral, Matheus, te respondendo, a gente compra controle 60% a 85% e depois coloca uma call put em 3 ou 4 anos, né? Em geral, com algum ano, 1 ou 2 anos de earnout, algo assim. Normalmente, nossos elementos principais estão mais relacionados a EBITDA e geração de caixa, e obviamente o tema de satisfação do cliente. A gente é bastante criterioso no que a gente está adquirindo. Então, cara, de novo, número 1, pessoas. Número 2, o produto e a satisfação do cliente. Número 3, a eficiência operacional da companhia. Em geral, a gente compra empresas já com uma geração de caixa. Então, não curtimos muito cash burn em particular. Obviamente que tem empresas no estágio menor, só que também já não faz muito sentido para a gente. Eu diria que, assim, a empresa hoje teria que ter pelo menos, sei lá, um tamanho de 20, 25 milhões para fazer algum sentido a gente fazer um movimento para mover o ponteiro, né? Então, empresas muito pequenas, às vezes a gente coloca no nosso ecossistema como parceiro, ajuda a crescer e depois faz uma aquisição. A última companhia que a gente adquiriu, a Moab, foi um pouco nessa linha. A gente namorou 3 anos até ela atingir um determinado porte e hoje é uma empresa super eficiente, muito eficiente, com um time de primeira e que a gente tem aprendido com eles. Né? O cara de AI dele está nos ajudando a construir a nossa governança. Né? Eles têm práticas de métricas de produtividade com AI. Cara, é um outro mindset. A empresa que nasce com esse mindset de AI, ela tem um perfil de profissionais muito interessante. De novo, a LG opera com uma margem EBITDA próxima de 30%, que já estaria no quadrante principal das companhias. A Moab, que é a empresa que nós compramos, que faz Workforce Management, opera com uma margem próxima de 40%. Né? Então, assim, crescendo 40%, 50% ao ano. Então, assim, crescimento com margem é algo raro. E na LG a gente sempre buscou esse equilíbrio de ser uma empresa que cresce, mas, cara, ter aqui senso de dono e uma empresa eficiente com margem para que a gente tenha capacidade de investimento. Eu acho que essa que é
que é um tema, e acho que a estratégia vem dando certo. Crescemos bastante, como eu comentei aqui no começo do nosso podcast. Vamos superar esse ano 500 milhões de receita. Né? Você tocou num ponto super, super interessante, né? A questão de startup que queima, que já gera caixa, que tem me dá positivo. E eu vejo que, assim, pelo menos nas discussões que eu participo, né? Lá no meados de 2019, 2020, que o dinheiro estava mais fácil, eu via que, fundador, cara, queria captar a qualquer custo, antes mesmo de validar o market fit, era pegar dinheiro sem saber para que ia usar. A gente vê muita empresa que se amarrou ali num valuation que nunca vai conseguir chegar, né? Enfim, vai ter uma série de problemas por conta disso. E hoje em dia eu vejo que os fundadores estão mais indo numa linha de bootstrap, pegar dinheiro de maneira mais consciente, gerar caixa. Então, às vezes, a galera prefere ter uma receita menor, mas mais gerando resultado do que ficar naquele crescimento absurdo que gera, querendo ou não, ineficiência. Muito você paga para errar, né? Na tua visão, né? Mercado de startup, você é um cara que também já foi fundador, né? Hoje em dia, qual que é a linha que você acha que um founder deveria estar indo, ou que perguntas ele deveria se fazer, né, para entender de fato se o caminho é pensar em eficiência logo no início ou se é queimar grana? Eu sei que é uma pergunta muito relativa, né? Mas talvez tenha alguns pontos que você olha e fale, putz, esses pontos aqui talvez respondam essa pergunta. Eu acho assim, são fases do negócio. Eu acho que a primeira fase, que leve 12, 24 meses, o foco, cara, é validar o market fit de fato e ver se esse produto tem capacidade de escalar e ver o nível de satisfação do cliente. Então, cara, um cash burn nos 2 primeiros anos é factível? Cara, é factível. Porque também não adianta você segurar muito, porque aí você nunca vai saber se seu produto escala ou não escala. Agora, não é no dia 1 da companhia capturar 50 milhões de dólares e queimar isso, né? Então, assim, com senso de dono, é o seu dinheiro, né? E eu, particularmente, obviamente, tem empresas que optam por um VC track muito no early stage. Eu acho que é sempre melhor você validar um pouco mais e deixar o negócio ter um certo porte para trazer um investidor que vai trazer governança, vai abrir portas, etc. Mas eu gosto do modelo, obviamente, de aceleração. Mas o meu mindset, isso vem lá de trás, sempre foi ter uma empresa rentável. Porque se ela é boa para o fundador, ela vai ser boa para quem tem interesse em adquirir. Né? Então, assim, gera caixa, tem capacidade de investimento, distribui, se for investir, distribui dividendos. A minha companhia faturava, sei lá, 14, 15 milhões de reais e, cara, distribuía 20% de dividendos, entende? Então, assim, é importante você ter uma empresa que tem esse potencial de ser uma empresa rentável. E eu acho que no mundo de hoje é possível crescer com eficiência. Algumas empresas, como você comentou, e até do nosso setor, capturaram dezenas de milhões de dólares, queimaram esse dinheiro, conseguiram um crescimento, mas nunca conseguiram virar a chave para a rentabilidade. E aí, quando você senta na mesa, você não acredita, capturou essa grana há 5 anos atrás. Esse ano vai virar a chave, cara? No máximo, chegou no break-even. Porque criou uma máquina que depende dessa queima de caixa e é muito difícil você virar a chave. Muito difícil você virar a chave. Então, nós somos aqui bastante disciplinados em relação a esse tema crescimento e margem, e eu acho que todo mundo deveria estar mirando aí um Rule of 40, preferencialmente com uma combinação de crescimento e margem. Eu, na verdade, estou mirando o 40% de margem EBITDA, né? Com crescimento de 25% pelo menos orgânico. Então, seria um desafio um pouco maior aqui que a gente se colocou. Sensacional. E concordo muito com isso que você comentou, né? Querendo ou não, quando você tem muito capital, você acaba tendo uma pressão para crescer. Às vezes, teu market fit nem está validado, mas você acha que você precisa contratar 10 vendedores, sendo que o founder nem fez uma venda ainda, né? E aí começa a ficar aquele negócio, você tem 10 vendedores, mas nenhum tem agenda para fazer, né? E aí fica um monte você começa a criar... Você não tem lead suficiente para o time que você tem. O time exatamente, não tem demanda, o mercado não está educado. E eu vejo isso porque, assim, eu tenho 2 SaaS. Eu tenho a GetDemo, que é Bootstrap, e tem a SalesBuddy, que eu já fiz 2 rodadas. Cara, impressionante, mesmo sendo o mesmo fundador, como parece que eu sou menos diligente com a que tem mais dinheiro do que com a outra. Não é por mal, mas você arrisca mais. E quando você arrisca mais, você acaba gerando mais ineficiência. Tem que ir lapidando ali, mas são visões diferentes, assim, precisa existir um equilíbrio, né? Eu sempre usei esse tema e uso aqui na companhia como um ativo da nossa cultura, do senso de dono, né?
Isso vale das pequenas coisas. Quando eu vou comprar uma passagem de avião, cara, eu não compro a passagem que eu quero disponível. Eu olho, cara, qual é o custo? Sabe? As pequenas coisas que viram um exemplo, que aí você consegue ter uma companhia eficiente. Mas, de novo, essa não é investir em produto, cara, vamos investir em produto. Em pessoas, contratar os melhores caras. Puta, não quero saber qual é o budget, quero saber quem eu preciso e como é que eu vou trazer e vou engajar esse cara e o que ele entrega. Então, tem que fazer esse trade-off entre o que você pode otimizar e não gera nenhum impacto adicional versus onde você, de fato, deveria estar investindo. Inovação em gente, sem dúvida. Né? Sem dúvida. E, cara, tecnologia, tá? Nós somos um provedor de tecnologia, mas dentro de casa eu tenho as melhores soluções de software do mercado, né? As referências globais. Então, a gente investe bastante nisso também, né? Para ter eficiência, sem dúvida. Sensacional. Pô, você falou um pouco do resultado de vocês ali, crescimento 25% ao ano, menos 40% de EBITDA, porra, resultado fantástico, principalmente para uma empresa desse tamanho, né? E eu vi que nas matérias ali que eu fui olhando, né, do nosso papo, fui dando uma bela estudada na trajetória de vocês, e eu vi que alguns anos atrás vocês falavam bastante em IPO, né? Mas a gente sabe que a IPO acaba sendo uma janela, não necessariamente, pelo menos grandes partes das empresas de tecnologia que eu me recordo também acabaram depois do IPO decrescendo um pouco em termos de valor. E aí depois eu vi algumas notícias mais recentes de vocês que vocês estavam numa linha de vender a empresa para um player maior. Como é que vocês estão vendo o futuro da LG? Não sei se você pode compartilhar isso com a gente, mas se não puder também, eu queria pegar um pouco da tua visão sobre a IPO, que eu acho que é um paradigma aí na vida do mercado. Matheus, eu participei de um processo de IPO em 2020, final de 2020, 2021, e aí foi, né, próximo do tema da pandemia também, onde teve aquela janela no Brasil dos IPOs de tech. Eu fui até a véspera do processo, até a véspera, e a gente até teria a oportunidade de fazer se tivesse baixado o preço, enfim. O negócio começou hot, né, como o banco falava, e depois, na última hora, até pelas mudanças de janela, é muito sensível esse mercado de ações, a gente acabou optando por não fazer o IPO e acho que a decisão foi sabedoria total, principalmente aqui dos fundadores e também do nosso acionista, o HG, que não era o momento. A companhia naquela época faturava 130 milhões de reais, tinha 30 milhões de EBITDA, então não era uma empresa que tinha um porte para ser uma empresa de capital aberto. A gente acabou ficando listado, ficou como uma empresa de capital aberto durante um ano, mas sem ações listadas, porque a gente já tinha atingido lá o selo B3 e tal. Tem uma governança complexa, né? Tem um investimento alto, período de silêncio, publicação de resultados e tal. Foi bom como uma experiência e dar visibilidade, principalmente que a gente cumpriu o business plan que estava na mesa dos colaboradores, dos fundos que iam investir. Então é bom você ter esse relacionamento, a gente continua com relacionamento com eles. Mas eu te diria que no Brasil é muito complexo o tema de mercado de capitais, né? Lá atrás eu achava, inclusive, que aquilo seria um grande marco. Na verdade, ele é o início de uma nova jornada, né? E não o fim. Eu acho que esse que é o ponto mudou a minha visão em relação ao IPO. Eu olhava como um evento de liquidez e não como uma oportunidade de trazer novos sócios que nos fariam chegar num outro estágio. E hoje, se fosse para fazer um IPO, sem dúvida seria para ser um acelerador. Mas, de novo, a LG é uma empresa super geradora de caixa, a gente tem condições, né, de levantar capital para as nossas necessidades. Tem caixa, né? Então a gente, para fazer qualquer movimento com qualquer outro investidor ou uma abertura de capital no momento que houvesse, teria que fazer sentido, né? Eu gosto mais, assim, nossa governança hoje é primeiro nível, a gente tem 2 fundos de investimento como acionistas, o HG Capital como controlador e a RIX como acionista, tem uma governança de primeira, temos capacidade de investimento. Então, assim, eu não tenho nenhum plano, não está na nossa conversa aqui hoje, nenhum movimento, nem com estratégico, nem com um IPO, porque a rigor a gente começou esse novo ciclo em 2022, pós evento do IPO, sei lá, 12, no máximo, sei lá, 10 meses depois, o HG comprou o controle da companhia, então os fundadores saíram da companhia, eles não estão mais hoje. Eu sou o único sócio acionista, pessoa física da companhia hoje. E a gente começou uma nova trajetória. E essa trajetória é uma trajetória de consolidação do mercado. Mas eu diria que os acionistas estão felizes, né? De novo, a LG é um ativo que, obviamente, tem liquidez, porque tem uma posição relevante no mercado, mas, assim, ninguém quer vender, não. Não é o nosso momento ainda, né? A empresa cresce, vai gerar mais de 100 milhões de caixa. Cara, por quê? Nesse momento, isso não tem nenhuma discussão sobre esse tema, tá? Nenhuma discussão. Legal.
Legal. A partir do momento que vocês estão desse tamanho, com esse resultado, cara, quando vocês quiserem dinheiro, se vocês precisarem ou quiserem para expandir, vocês vão conseguir. Os bancos vão estar implorando para emprestar para Exato. vocês, fundos vão querer entrar, né? Então, vocês têm um leque de opções muito grande, mas acho que o principal ponto é que se vocês mirarem, por exemplo, uma super estratégia de AI que vocês já estão mirando, vocês têm recursos para fazer isso, né? Então, isso dá um poder e uma liberdade muito grande de trabalhar, né? Eu acho que a criação de valor a partir de agora, com esses temas do Autopilot e Copilot, tendo a nossa base instalada, ela será muito maior. Porque, de novo, eu espero ter uma empresa mais eficiente, com uma capacidade, uma capilaridade maior, atender a outros mercados. Então, eu posso atender a empresas menores, SMB? Cara, posso. Hoje posso. Então, assim, a gente tem um potencial, a gente já entrou no mundo de benefícios, a gente tem uma unidade de negócio chamada LG Benefício, que tem uma parceria, tem uma corretora de saúde com a Chip, tem o iFood Benefício como um dos players nossos e um outro player, a Benap, que é uma fintech. Então, assim, a gente já está nesse ecossistema navegando em outros mercados que tem um mercado endereçável relevante. Legal. Eu obviamente falo bastante, né, com o pessoal de tecnologia e eu vejo que as empresas de tecnologia elas estão muito aficionadas em melhorar os produtos delas com AI, né, Copilot, Autopilot, coisas nessa linha do que você comentou, e muitas acabam, muitas vezes, até deixando a AI internamente como um segundo plano, né? Porque o foco primeiro é oferecer AI para o cliente. Aí eu vou agora levar a minha pergunta mais para uma ótica interna, né? Porque ao mesmo tempo, você como CEO, você está buscando eficiência. Então, você quer buscar teus 40 de EBITDA ali, pô, você deve estar olhando para a AI e falando, cara, meu Deus, tem um monte de coisa aqui na empresa que eu posso otimizar. Não estou falando de mandar pessoas embora, mas estou falando de sustentar crescimento sem precisar crescer time, né? Como é que vocês já estão usando internamente? Vocês colocaram algum incentivo para cada gestor que entregar um resultado maior com AI? Como é que vocês estão dando insumo, plataforma para a galera aderir a AI internamente, né, e conseguir tornar a empresa mais eficiente? Excelente esse tema, cara, porque assim, a gente começou com AI como oferta para o nosso cliente em 2018, quando nasceu a Lija, LG IA. E estava mais focada no mundo do recrutamento, performance, etc. E a gente demorou, eu diria, a usar AI dentro de casa, efetivamente, seja para desenvolver software, para cobertura de testes, para implantar software. E eu diria que hoje a gente tem, como eu te falei, uma unidade de negócio que trata só de novos produtos, os Copilots, Autopilots e ela independente, e tem dentro da LG uma governança e um investimento brutal em automatizar tudo que pode ser automatizado. Então, no desenvolvimento, na cobertura de testes, na implantação de software, na área de atendimento. E o foco, de novo, eu não tenho nenhuma meta de reduzir pessoas, eu tenho uma meta de ser mais eficiente, né? E que o cliente esteja mais satisfeito. Então, assim, eu tenho um suporte que funciona até 8 horas da noite. Cara, não, o suporte é 24 horas, porque quando não tem aqui, tem um robô respondendo e com nível de qualidade e proficiência muito alto. O cara nem sabe, o cara pode mandar um áudio para o WhatsApp e o robô responde. Então, assim, não sabe nem que é um robô, não é aquilo. Agora você vai falar com um assistente virtual, não. Né? Você pode estar falando com um AI sem saber. Então, assim, e com qualidade. Então, eu diria que a gente tem as duas ações, desculpa aqui, as duas ações muito fortes dentro da companhia aqui. Legal. Acho que deu uma travada aqui. Boa. Cara, aí até pegando um pouco desse gancho interno, né? Eu vejo que muita companhia está tentando implementar IA por conta própria, mas ao mesmo tempo ainda está dependendo muito das próprias pessoas pegarem seus agentes, criarem, né? Existe um desafio de governança também, de você conseguir proporcionar o nível de ferramental para essa galera atuar, né? E aí, na tua visão, né? Vocês estão fornecendo esse insumo para a galera, né? Já existe meio que uma governança para você criar os agentes, ou ainda está naquele viés da galera tá construindo os próprios, né? Porque tem uma diferença, né? Esses tempos eu estava falando com um founder de uma empresa, obviamente nem perto do tamanho de vocês, mas ele falou, cara, tem um cara muito bom aqui dentro de casa que ele pegou lá um N8N, não sei o que, fez um monte de agente aqui, depois o cara saiu da empresa, deu um rolo absurdo porque tudo estava dentro do cara, né? Vocês criaram um squad interno aí internamente ou como é que tá essa visão? Como eu comentei, a gente criou inicialmente um squad de AI e ele
cuidava de todo esse aparato da governança, mas ele era localizado. Como agora a gente tem N iniciativas, e a gente acabou de trazer um vice-presidente de tecnologia, que era líder de AI dentro de uma grande organização, que inclusive é cliente nosso, agora a gente tem uma governança sobre, de novo, segurança, que ferramentas usar, capacitação, agente, o que é construir um agente para a tua área, o que é construir um agente que escala para a companhia ou que escala para o cliente. Você tem todo um processo para gerenciar isso, né? E, de novo, as ferramentas vão mudando. Assim, eu tinha 2, 3 ferramentas aqui dentro de casa e, cara, agora tem uma implantação, a gente está discutindo aqui o contrato Enterprise do Claude, né? Então, assim, as ferramentas vão evoluindo de uma forma e a gente não pode ficar amarrado à burocracia. Ah, não, mas essa aqui eu já validei, o tema tal, todo mundo está capacitado, a segurança. Cara, você precisa ser um early adopter, né? E, de novo, estabelecer guardrails do que você pode ou não mexer com novas ferramentas que, eventualmente, você não tem o domínio total. Mas eu te diria, assim, semana passada, amanhã eu tenho até a final aqui, a gente promoveu um hackathon só sobre criação de agentes para resolver dores internas e de clientes. Participaram 60 pessoas. E não era gente só de desenvolvimento, não. O time de RH criou um processo lá de mapeamento de carreira, entendeu? Então, assim, produto pronto, né? O cara, assim, em uma semana, fez o produto, cara, funcionando, o site, tudo. Uma empresa, o cara criou uma empresa em uma semana. Amanhã eu tenho a final para acompanhar os 3 projetos finalistas. E esses 3 projetos finalistas, a tendência é que a gente empacote eles para os nossos clientes. Veja, e assim, eu tenho que ver como, obviamente, eu vou recompensar esses colaboradores que atuaram nesse projeto. Então, tem N iniciativas e eu diria que AI é mais uma mudança de mindset do profissional do que uma decisão sobre tecnologia, né? Tecnologia, cara, é de fato meio. Então, eu não estou muito focado qual é a ferramenta, mas que a gente tem um mindset, um método, tudo que a gente faz de uma forma X, que a gente pense uma nova forma de resolver, né? E isso exige, obviamente, esse novo mindset. Legal. E tem muito do que você falou também de, cara, não é para demitir pessoas, é para você manter as mesmas pessoas e torná-las muito mais produtivas, né? Um exemplo até que aconteceu internamente na Sales Bud, minha empresa aqui, a gente tinha um time de integrações, tinha quase 10 pessoas que integrava nosso produto com algumas plataformas customizadas que o cliente tinha. E, pô, integração simplesmente você estudar uma API aqui, né? Fazer um código ali, validar, testar. Pô, a gente falou, cara, vamos fazer um combinado, vamos criar um agente que execute a integração, não vamos ficar contratando mais, porque daqui a pouco eu estou com um time de 50 pessoas para fazer a integração. Exato. Criamos um agente que ele vai lá, estuda a API, pega o token, cria o código, valida, testa, faz tipo 90% do trabalho. Mas, porra, que animal, esse dia minha cabeça ferveu, porque aí o negócio começou a ser realmente a questão do autopilot, não só o copilot, que era tipo o desenvolvedor usando um cursor lá no dia a dia, né? Então, mas animal essa tua iniciativa aí do hackathon. Já tem coisa aqui, cara, fantásticas, assim, não só nas áreas principais e tal, mas assim, na área de M&A tem o nosso analista de M&A, cara, que é AI. Recebe, compara, faz benchmark, prepara o modelo financeiro, cara, gera tudo. E não é um negócio que a gente começou agora. Então, assim, a gente tem um grau de confiabilidade grande do que a gente vai passar para a próxima fase do pipeline com base no agente AI construído pelo time de M&A. Então, assim, tem muita oportunidade nas companhias como um todo, mas você tem que ter esse mindset de querer automatizar e não automatizar para automatizar, né? Às vezes eliminar os processos, né? Como dizem alguns líderes aqui de tecnologia, e não melhorar o processo. Legal. Você comentou um pouquinho da tua história ali, né? Que você vendeu uma empresa para a LG e acabou, né, crescendo aí dentro, acabou assumindo a operação. Eu não sabia que os fundadores tinham saído ali naquele movimento que você comentou, né? Como é que foi essa relação? Aí falando um pouco mais do você como executivo, porque você era um empreendedor que acabou virando um executivo de uma empresa que você não fundou, né? Como é que foi essa transição para você? Como é que foi lidar com os fundadores, né? Porque o fundador, às vezes, ele acaba ficando mais viciado na operação e quando você chega de fora, você acaba trazendo um oxigênio, né? Como é que foi conta um pouco desse processo aí. É muito interessante, porque, de novo, quando eu vendi a minha companhia, meu plano a rigor era ficar 3 anos dentro da LG, né? Cumprir as etapas, né? E earnout, o call e tocar minha vida. E eu vi que era uma empresa fantástica, né? Com valores muito sólidos e com os fundadores que me deram uma baita oportunidade. Para você ter ideia, no dia que a Daniela
que é uma das fundadoras, né, irmã do fundador principal do Gustavo, assumiu como CEO nesse mesmo dia. Eles me chamaram, isso foi em 2017, me chamaram para almoçar em Goiânia, o Gustavo e a Daniela, e me convidaram a ser o futuro presidente da companhia, no tempo que fosse necessário. Então, assim, eles foram muito generosos comigo, não só em fazer o convite, mas principalmente de abrir a porta de que eu pudesse aprender sobre aquela complexidade do negócio. E aí eu tive também, de alguma forma, a humildade de ouvir, entender e respeitar e aprender, de fato. Então, né, da minha empresa eu era o protagonista e tal. Ali eu falei, opa, deixa eu entender como é que esse negócio funciona e me preparar, porque eu cuidava de um negócio, cuidar de learning é diferente de cuidar de payroll, né? É outro bicho. Então, eu tive esse aprendizado durante 4 anos, eu assumi como vice-presidente naquele período. E como eles me fizeram esse convite, eu estava bastante seguro que era aqui que eu queria ficar. Eu troquei as minhas 25% de ações da companhia existente, né? Eles tinham comprado 65, tinha um outro sócio, ainda tinha 25. Eu propus trocar em 2018 por ações da LG. Isso tinha uma complexidade grande, né? Porque tinha que diluir os fundadores e diluir o fundo de investimento americano, né? E a primeira reação foi de susto, mas umas 2 semanas depois eles me voltaram e aceitaram essa proposta. Foi quando eu me tornei sócio da empresa como um todo. Eu falei, cara, né, se é para ser o futuro CEO da companhia, a empresa é boa, tem potencial, eu não vou parar de trabalhar, não tenho nenhuma expectativa de parar de trabalhar na minha vida. Vamos tocar esse barco aqui. E aconteceu que, de novo, nesse processo de IPO de 2020 e 2021, eu assumi como CEO, já para ter essa visão, né, de futuro para os investidores. Os acionistas já tinham 2 no conselho, e a Daniela também queria fazer essa transição para o conselho. E acabou que em 2022 o fundo e os fundadores acabaram acordando essa saída, e o fundo, o HRG comprou, e depois a Rix Capital entrou também na companhia para nos ajudar aqui a acelerar o negócio. Então, cara, eu, de novo, jamais imaginei ser o CEO da companhia que adquiriu a minha, e muito menos ser o único acionista, pessoa física dessa companhia, né? No dia que os fundadores saíram, né, a gente, a comunicação, sem dúvida, é um choque em geral, né, para a cultura. E eu fiz uma brincadeira que eu nunca imaginei ter mais ações do que os 3 fundadores juntos. Porque, apesar de minoritário, depois que eles tinham vendido, né, qualquer posição seria maior que a deles. E foi muito interessante. Eu continuo com uma relação muito positiva com eles, e eles acompanham, tenho orgulho da companhia. E assim, o meu trabalho, ele tem muito do caminho que eles deixaram preparado para a gente, né? Desses alicerces, do foco no cliente, de uma nova solução com uma geração cloud. Ou seja, eles eu ajudei a acelerar o crescimento, mas os ativos que eu herdei, vou chamar assim, foram fundamentais para isso. Então, eu sou bastante grato e, enfim, orgulhoso aí de poder fazer parte dessa história. História fantástica. Inclusive, né, o ponto que você comentou de você trocar suas ações ali pelas ações da LG, na verdade, pode ter gerado um susto, mas foi positivo, né? Mostra que você acreditava realmente no futuro da companhia, né? Você estava trocando o certo, vamos dizer assim, pelo futuro. Exato. De algo que você deveria assumir, né? Skin the game, total e sem prazo, né? Então, e sem dúvida, posso te dizer que financeiramente essa conta fechou. Opa, não tenho a menor dúvida. Pô, Felipe, obrigado demais por topar bater esse papo aí, foi muito legal, aí passamos por um monte de tema bacana, foi muito bacana também conhecer mais tua história aí, acho que serve de inspiração para uma galera. Não sei se tem alguma mensagem final aí, mas, pô, só te agradecer mesmo aí, que eu sei que a tua agenda é complexa e com certeza esse papo aí foi muito rico para mim e para todo mundo que assistiu também. Matheus, de novo, foi um prazer participar aqui. Você é um empreendedor, né, também desse mercado, e coordena também, obviamente, o SaaS BR Club, que tem essa comunidade rica. Eu acho assim, o recado cara, vamos ser otimistas e aproveitar a oportunidade. Só que para aproveitar a oportunidade tem que ser um early adopter, tem que tomar decisões rápidas. E, cara, trazer gente competente, né? Acho que se você trouxer gente, tiver um bom sistema para gerir pessoas com seus indicadores, com People Analytics, a chance de você ter sucesso é grande, mas assim, a gente tem
eu, sinceramente, e dentro do nosso mercado eu posso falar, não tem nenhuma coisa assim, sei lá, as soluções americanas são melhores que as brasileiras ou alemãs. Não, cara, não tem nada que a gente fique para trás em relação a software, a melhores práticas, a atendimento. Então, a gente tem oportunidade para competir, não só no Brasil, mas até na visão da LG, eventualmente expandir para outros países, dado que vários fatores que eram barreiras vão deixar de ser barreiras, o atendimento, o idioma, a produtização, enfim, acho que tem muita oportunidade e eu espero aqui que tenha contribuído aí para gerar bons insights aqui para a comunidade. Muito obrigado. Obrigado, Felipe. Abração, Valeu, até mais. gente, obrigado. Valeu.